Bom, gente, agora eu vou explicar como a gente consegue o azimuth pelos ângulos externos. Basicamente, a mesma forma. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu explico melhor porque eu usei esse triângulo e tudo mais, para resumir mais. Eu já vou direto ao ponto que é para a fórmula, para tentar explicar aqui. Então, a fórmula vai ser a mesma, só que o que vai diferenciar a mesma coisa é no sinalzinho do ângulo externo e no mais ou menos 180, que a gente tem um porém aí. Então, de acordo com o que a gente for fazendo, eu vou explicando para vocês. Então, a mesma coisa. A gente tem o azimuth do alinhamento 1 para 2, dessa linha aqui, que é de 270, que nem quando a gente viu lá nos internos. Como é o mesmo triângulo, a gente vai ter os mesmos valores, para ter, né? Os mesmos valores de azimuth. Então, vamos agora procurar o azimuth de 2 para 3. O azimuth de 2 para 3, esse alinhamento, é igual ao azimuth anterior, que seria de 1 para 2, mais o ângulo externo. Vou botar um Ezinho aqui de externo. Quando a gente trabalha no sentido horário, a gente vai trabalhar com mais o ângulo externo. E aí a gente vai botar aqui mais ou menos 180, só que ele vai levar um asterisco aqui, porque eu preciso falar uma coisa para vocês que pode cair, que eu acho que já cai nesse exemplo. Então, a gente tem o quê? Que o azimuth de 1 para 2 a gente já tem, que é 270. E a gente tem que o ângulo externo lá do ponto 2, que é onde a gente está analisando, né? É de 300 graus. Então, a gente vai analisar o que agora? Aquela mesma equaçãozinha, né? Que a gente vai equacionar aqui e vai ver quanto dá. Que vai dar 3 mais 2, 5, 570 graus. Pelo que eu estava explicando nos vídeos anteriores, a fórmula, se for superior a 180, a gente vai subtrair 180. Só que qual é o problema? Se a gente subtrair 180 desses 570, a gente ainda vai ter um número superior a 360. E lembrando, o azimuth ele só vai até um giro completo, só vai até 360. Então, nesse caso aqui, quando o valor ultrapassa, eu vou até botar aqui o valor no asterisco, quando ele for maior que 180 e menor que 540, a gente vai subtrair 180. Só que se ele passar de 540, a gente vai ter que subtrair 540. Então, nesse caso aqui, como ele ultrapassa 570, ultrapassa 540, a gente vai ter que subtrair 540 graus. Para quem não sabe, 180 é meia volta. Então, quando a gente trabalha com ângulo externo, a gente está trabalhando com valores já muito altos, como aqui 300, e o azimuth, às vezes, ele dá um valor alto. Então, quando a gente somar eles, vai dar um valor bem absurdo. Vai ser quase 2 giros, como esse 570 aqui. E aí, o que acontece? Se esse meia volta não funciona, a gente vai ter que subtrair e utilizar uma volta e meia. Esse 540 equivale a uma volta e meia. Só para deixar claro aqui, para vocês entenderem. Então, aqui, a partir disso, a gente encontra que o quê? Que o valor desse azimuth vai ser de 30 graus. Então, a gente encontrou que o azimuth de 2 para 3 vai ser de 30 graus. Uma coisa legal que vocês podem fazer é comparar lá com os ângulos internos, porque esses azimuth tem que dar sempre iguais. Então, lá naquele caso, a gente tinha aqui o azimuth desse aqui, ó, que vai até o alinhamento, 30 graus. É a mesma coisa, deu igual. Então, a gente tem aqui que o azimuth, vamos para o próximo, azimuth de 3 para 1, desse alinhamento aqui, vai ser igual ao azimuth de 2 para 3, mais o ângulo externo, mais ou menos 180.
Vai ser poucos os casos que vocês vão ter que subtrair por 540, mas isso aqui seria tipo uma pegadinha. Porque vocês, não sabendo que tinha que subtrair 540, iam acabar subtraindo 180 e ia dar um valor absurdo e vocês não iam conseguir fechar a poligonal. Então é só mesmo para deixar claro para vocês. Então, a gente tem o quê? Que o azimuth de 2 para 3 a gente encontrou que era 30 graus. O ângulo externo lá também é 300 graus. E aí, quando a gente soma os dois, a gente encontra 330 graus. 330 graus é maior que 180. Então, a gente subtrai por 180 graus. E aí, 330 graus menos os 180, vai dar os 150 graus. Então, a gente tem que o azimuth de 3 para 1 vai ser 150 graus. E é o mesmo valor que deu lá nos internos, se vocês compararem os dois vídeos. Então, o norte daqui, o azimuth até esse alinhamento vai ser de 150 graus. Quando a gente trabalha com ângulos, com levantamento no sentido anti-horário, é a mesma fórmula, só que a gente vai inverter o sinal do ângulo externo. Se no horário a gente trabalhou com mais o ângulo externo, no anti-horário a gente vai trabalhar com menos o ângulo externo. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem o quê? Lá a gente já tem o alinhamento, o azimuth do alinhamento de 1 para 2, então vamos procurar o azimuth do alinhamento de 2 para 3. O azimuth de 2 para 3, que dessa linhazinha bem aqui, vai ser igual ao azimuth anterior, que é de 1 para 2, menos o ângulo externo, mais ou menos 180. Então, a gente tem que o quê? Que o azimuth anterior foi de 330. Vou mudar daqui, ó, no anterior. Então, a gente tem que ir menos o ângulo externo. No caso, o ângulo externo lá no ponto 2 é de 300, menos 300 graus. Quando a gente vai analisar aqui esses valores, a gente encontra o valor de 30 graus. 30 graus é inferior a 180. Então, a gente vai somar com 180 graus, que vai dar um valor de 210 graus. Esse 210 vai ser o azimuth de 2 para 3. Lá no azimuth aqui, ó, desse alinhamento 2 para 3, é o que? Do norte até esse 2 para 3, vai ser 210 graus. Aí, vamos para o próximo azimuth. O azimuth de 3 para 1 vai ser igual ao que? Ao azimuth anterior, de 2 para 3, menos o ângulo externo, mais ou menos 180. A gente encontrou que o azimuth de 2 para 3 foi 210 graus, menos o ângulo externo, que é de 300 graus. Então, quando a gente faz essa equação aqui, a gente encontra o valor de menos 90 graus. Menos 90 graus é inferior a 180. Então, a gente vai somar com 180. Mais 180 graus. Isso aqui vai dar um valor de 90 graus. Esse é o valor do azimuth de 3 para 1. Lembrando, nesse caso aqui, a gente não precisou utilizar aquilo que eu falei do asterisco de 540, porque na maioria das vezes não vai ter esse valor superior a 540. Mas se caso apareça nessa equaçãozinha aqui, somatória ou subtração, um valor superior a 540, a gente vai ter que subtrair 540.